ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse numa entrevista à Veja que vai apresentar ao Supremo provas de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O ex-juiz da Lava Jato declarou que, abre aspas, o combate à corrupção não é prioridade do governo Bolsonaro e citou alguns exemplos, tais como a transferência do COAF para o Ministério da Economia e a falta de articulação política em torno do projeto anticrime. Moro garantiu que concedeu a entrevista apenas para se defender de fake news e explicar a saída dele do governo. Durante as 2 horas de entrevista, Moro aproveitou também para acusar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de tentar intimidá-lo. Isso porque, segundo ele, o procurador o colocou como investigado no inquérito sobre as acusações feitas por ele contra o presidente Jair Bolsonaro. Em resposta, hoje, Augusto Aras encaminhou uma manifestação ao Supremo dizendo que a Procuradoria-Geral da República tem o dever de averiguar fatos e versões. Aras destacou que, abre aspas, não aceita ser pautado ou manipulado ou intimidado por pessoas ou organizações de nenhuma espécie e que ninguém está acima da Constituição. Sobre o depoimento de Sérgio Moro ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decano da Corte, determinou que a Polícia Federal ouça Sérgio Moro num prazo de 5 dias. Começo então com você, José Maria Trindade, sobre essa entrevista do Sérgio Moro à revista Veja, publicada ontem, que de alguma forma aumentou a temperatura, elevou a tensão por aí em Brasília. Boa noite, compadre Zé. Pois é, muito, Silvio. É isso aí, muito boa noite, compadre Augusto, boa noite a todos, e nós aqui no dia 1º, né? Ô Silvio, essa peça é muito importante, trata-se, como dizem os relatores do Supremo, né? Trata-se de um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República e aceito pelo ministro decano da Corte, né, Celso de Mello, que se aposenta em novembro. É uma peça importante. Existe no Supremo Tribunal Federal outra que eu chamo de coisa, o deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB, até achou engraçado essa coisa, porque não é um inquérito, né? Um inquérito não se abre sozinho no Supremo, mas é uma investigação feita por Alexandre de Moraes, que tem muito conteúdo. Foram ouvidos depoimentos, né, de pessoas acusadas de atingir moralmente os ministros, ameaças contra ministros e uma série de ações contra o Supremo Tribunal Federal e que acabou pegando também outros poderes, como o Congresso. Esse conteúdo foi enviado ao Ministério Público em alguns estados e não aconteceu nada porque o Ministério Público não reconhece isso como inquérito. Mas ele poderá ser colocado ao lado deste inquérito aberto pelo ministro Celso de Mello. E esse sim é um inquérito, a pedido da Procuradoria-Geral da República. A novidade aí é que o Supremo entende pela primeira vez, não é essa a primeira vez, mas no caso do Michel Temer foi a primeira vez, de que é possível investigar um presidente da República por atos cometidos durante o mandato, né, e sem autorização da Câmara dos Deputados. Antes se imaginava que sim, só com autorização. O entendimento do Supremo é de que a autorização é para a abertura do processo. Então, esse inquérito foi aberto e pode chegar à abertura do processo. Eu vou explicar por que é muito importante. Na Câmara dos Deputados, existem 32 requerimentos protocolados pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. São pedidos vazios, jogo, política, coisas sem nexo. Ainda não chegou aquele requerimento que eu costumo dizer, o requerimento, com artigo definido, o requerimento, que seria uma ação, em ação conjunta do Congresso, de uma entidade civil, né, de pessoas que tenham credibilidade. Não existe um requerimento assim. O presidente da Câmara já descartou a possibilidade de despachar. Então, o que resta? Este inquérito. É um caminho de possibilidade de afastamento do presidente. Como é que seria? Se o Ministério Público, depois deste inquérito, né, mandar ao Supremo um pedido de abertura de um processo, aí o Supremo pede autorização para a Câmara. Se a Câmara dos Deputados autorizar e o Procuradoria-Geral da República confirmar, aí o presidente é afastado por 180 dias. Então, esse é um processo formalmente
muito importante. Agora, o encaminhamento. O ministro Sérgio Moro, nessa entrevista, mais do que confirmar tudo o que ele disse, ele vai apresentar documentos, ele disse que vai apresentar outras tentativas de interferência, até interferência em órgão de Estado, e mais ainda, ele aponta diretamente para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele disse que se sentiu intimidado. Esse inquérito, em vez de pedir a investigação do presidente Jair Bolsonaro, pediu a investigação do ex-ministro Sérgio Moro, né, por calúnia e difamação contra o presidente da República. Um crime que é relacionado na LSN, Lei de Segurança Nacional. Daí essa importância. Silvio, para se ter uma ideia, a Procuradoria-Geral da República vai se cercar, vai acompanhar o depoimento da Polícia Federal, como segundo o procurador, que descartou essa possibilidade de tentativa de intimidação do ministro Sérgio Moro, né, vai mandar 3 procuradores acompanhar esse depoimento. Daí a importância desse depoimento. O ex-ministro Sérgio Moro vai para a guerra, né? Tudo indica que sim, viu, Zé Maria? Tudo indica que sim. Augusto Nunes, quero ouvi-lo. Bom, até onde a vista alcança, eu não vejo condições políticas, sobretudo, para que prospere na Câmara ou mesmo no Supremo, qualquer articulação para que se dê o impeachment, para que se consuma o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que, como dissemos aqui tantas vezes, para isso é preciso que o povo esteja na rua reivindicando a queda, o afastamento do presidente da República. Eu não vejo isso agora, e os institutos, as pesquisas mais recentes mostram que o Jair Bolsonaro conserva um índice de fiéis, né, de brasileiros fiéis a ele, que é bastante expressivo. Então, feita a ressalva, eu registro que eu tenho curiosidade por saber o que é que vai apresentar o Sérgio Moro, né? Porque a política muda a cada dia, dependendo dos fatos novos que surgem. Eu não sei o que é que ele vai dizer, se o peso dessas informações e os efeitos que elas produzirão. Então, no momento, eu acho muito difícil falar em impeachment, e também porque o Brasil já enfrenta uma crise econômica e uma crise sanitária. Se você acrescentar isso uma crise política, vai ser difícil, né, lidar com tanto problema ao mesmo tempo. Agora, vamos lá. O Augusto Aras, ele denunciou, ele enquadrou o Sérgio Moro como um possível autor de uma denunciação caluniosa, né? Isso aí mostra que o Augusto Aras gosta de investigar todo mundo. Já que vai investigar o Bolsonaro, ele investiga também o Moro. Certo? Errado. Eu estou me dando conta agora de que desde que o Augusto Aras assumiu, a Lava Jato passou a sofrer de raquitismo, né? Faz muito, não agora, que tem quarentena e tal, mas o número de operações foi reduzido drasticamente, os inquéritos não andam, os processos andam lentamente, e aqui chegamos então também ao Supremo. O Supremo é muito rigoroso, investiga tudo, quer investigar o presidente mesmo no exercício do cargo. O Celso de Mello, antes da aposentadoria compulsória, quer ter um grande caso, né, para aparecer na TV Justiça como protagonista. Então, aí eu pergunto, por que ele não aproveita também os seus últimos anos, meses, no Supremo, para começar, para instigar os colegas a punirem alguém, da turma da Lava Jato? Ali não anda nada, não tem ninguém punido. Não tem ninguém, o Supremo não pune ninguém. Agora, fica bravo quando envolve o presidente da República. Isso aí me cheira a gente procurando seus 15 minutos de fama, né? Há coisas a apurar? Sim, mas é uma apuração sempre seletiva, né? Parece um caso aí que dá manchete e pronto. Aparecem os ferozes juízes do Supremo. Quando tem que pegar um deputado ladrãozinho, mas que ficou milionário com a
o Petrolão, aí isso pode esperar. Isso pode esperar, e o Gilmar Mendes mantém todo mundo em liberdade e tal. Esse tipo de comportamento me incomoda muito. Menos por ser contraditório e muito mais por ser oportunista.